Você provavelmente acredita que toma suas próprias decisões, que escolhe o que comprar, em quem confiar, o que pensar e até o que sentir. Parece natural imaginar que nossa mente está no controle de tudo o que fazemos. Mas a verdade é um pouco mais inquietante do que isso. Todos os dias, sem perceber, você é influenciado por forças invisíveis. Pequenos gatilhos psicológicos que passam despercebidos, mas que conseguem alterar a forma como você enxerga uma situação, como interpreta as intenções de alguém e até mesmo como decide agir. Essas influências não são magia, também não são coincidência. Elas fazem parte de algo muito mais profundo, a forma como o cérebro humano foi programado ao longo de milhares de anos. Nosso cérebro é incrivelmente poderoso, mas ele também precisa ser eficiente. Imagine se tivéssemos que analisar cada decisão da vida com calma absoluta, pesando todas as possibilidades, avaliando cada detalhe lógico antes de agir. Seria impossível viver assim. O mundo se move rápido demais. Para lidar com isso, a mente desenvolveu atalhos mentais. Esses atalhos ajudam a tomar decisões rápidas, interpretar situações sociais e reagir ao ambiente sem precisar pensar profundamente em cada detalhe. Na maioria das vezes, esses atalhos são úteis. Eles nos ajudam a sobreviver, a nos adaptar e a conviver com outras pessoas. Mas existe um detalhe importante. Esses mesmos atalhos também podem ser explorados. Quando alguém entende como esses mecanismos funcionam, consegue influenciar decisões de maneira extremamente eficaz. Às vezes de forma sutil, outras vezes de forma completamente calculada. Empresas utilizam isso em estratégias de marketing. Vendedores utilizam em negociações. Políticos utilizam em discursos. E algumas pessoas utilizam em relacionamentos, amizades e interações do dia a dia. O mais curioso é que muitas vezes a manipulação não parece manipulação. Ela pode parecer gentileza, pode parecer coincidência, pode parecer uma escolha completamente sua. Mas, por trás disso, existe uma engrenagem psicológica funcionando silenciosamente. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Você entra em uma loja apenas para olhar. Não tem intenção de comprar nada. Mas poucos minutos depois, sai com algo que nem estava planejando adquirir. No caminho para casa, surge uma pequena dúvida na mente. Por que eu comprei isso? Ou talvez alguém tenha feito um pedido que inicialmente parecia pequeno, quase insignificante. Algo que você aceitou facilmente, mas depois vieram outros pedidos cada vez maiores. E quando você percebeu, já estava envolvido em algo muito maior do que imaginava no começo. Também pode acontecer em conversas comuns. Uma pessoa começa elogiando você, criando uma atmosfera de confiança e simpatia. A conversa flui de maneira agradável. Então, em algum momento, surge uma sugestão, uma ideia ou uma proposta. E sem perceber, você se sente inclinado a concordar. Nada disso acontece por acaso. Existe uma estrutura psicológica por trás dessas situações. Um conjunto de mecanismos que influenciam a forma como pensamos, sentimos e decidimos. Esses mecanismos são estudados há décadas por psicólogos e pesquisadores do comportamento humano. Experimentos ao redor do mundo revelaram padrões impressionantes sobre como nossas decisões podem ser influenciadas. Alguns desses experimentos são tão surpreendentes que parecem cenas de filmes. Em um deles, pessoas comuns foram colocadas em uma situação onde precisavam seguir ordens de alguém que aparentava ter autoridade. O resultado foi chocante. Mesmo quando sentiam desconforto com o que estavam fazendo, muitas pessoas continuaram obedecendo simplesmente porque acreditavam que a outra pessoa tinha autoridade suficiente para dar aquela ordem. Esse tipo de resultado revelou algo profundo sobre a natureza humana. Muitas das nossas decisões não são totalmente independentes. Elas são influenciadas por contexto, por pressão social e por sinais psicológicos que o cérebro interpreta quase automaticamente. E é justamente aqui que começam as técnicas de manipulação psicológica. Elas não funcionam porque as pessoas são ingênuas. Elas funcionam porque exploram características normais da mente humana.
Não importa o quão inteligente alguém seja, esses mecanismos ainda podem afetar suas decisões. Aliás, muitas vezes as pessoas mais confiantes em sua própria racionalidade acabam sendo surpreendidas por esses efeitos. O motivo é simples. A manipulação psicológica raramente parece uma tentativa de manipulação. Ela se disfarça de algo natural, uma conversa amigável, uma oportunidade imperdível, um gesto de gentileza, um pedido aparentemente simples. Quando percebemos, a decisão já foi tomada. Ao longo do tempo, pesquisadores identificaram vários desses padrões de influência. Alguns são extremamente comuns, outros são mais sofisticados, mas todos têm algo em comum. Eles utilizam os atalhos mentais do cérebro. E quando você começa a enxergar esses padrões, algo interessante acontece. Situações que antes pareciam aleatórias começam a fazer sentido. Certos comportamentos deixam de parecer coincidência. Você começa a perceber quando alguém está tentando conduzir uma conversa em determinada direção, quando uma oferta foi construída para provocar urgência, quando uma pessoa está usando emoções para influenciar sua decisão. Esse tipo de consciência muda completamente a forma como você enxerga interações sociais. De repente, você percebe que algumas decisões que pareciam espontâneas talvez tenham sido cuidadosamente direcionadas. E é exatamente por isso que entender essas técnicas é tão importante. Não se trata apenas de identificar manipulação nos outros. Também se trata de compreender melhor a própria mente. Porque muitas vezes acreditamos que estamos agindo de forma totalmente lógica, quando na verdade estamos apenas seguindo um impulso psicológico invisível. Nos próximos minutos, você vai descobrir algumas das técnicas psicológicas mais poderosas usadas para influenciar decisões humanas. Algumas delas são extremamente comuns. Outras são tão sutis que podem passar despercebidas durante anos. Mas depois que você aprende a reconhecê-las, fica muito mais difícil cair nelas novamente. E a primeira técnica começa de uma maneira surpreendentemente simples. Ela começa com algo que parece positivo, um gesto de gentileza, um pequeno favor, algo aparentemente inofensivo. Mas esse gesto pode criar uma força psicológica silenciosa dentro da mente. Uma força que faz muitas pessoas sentirem que precisam retribuir, mesmo quando não querem. Existe algo muito interessante sobre a forma como os seres humanos se relacionam entre si. Desde muito cedo aprendemos que viver em sociedade depende de cooperação. Ajudar, receber ajuda e retribuir favores sempre fez parte da sobrevivência humana. Em comunidades antigas, quando alguém dividia comida, ajudava na construção de um abrigo ou oferecia proteção, aquilo criava uma espécie de ligação invisível entre as pessoas. Quem recebia ajuda sentia quase automaticamente que deveria retribuir em algum momento. Esse princípio ficou profundamente gravado no comportamento humano. Hoje, ele ainda existe dentro da mente de praticamente todas as pessoas. E é exatamente isso que dá origem a uma das técnicas de influência mais poderosas que existem: a regra da reciprocidade. A lógica por trás dela é extremamente simples. Quando alguém faz algo por você, surge uma sensação interna de que é necessário retribuir aquele gesto. Essa sensação pode ser muito sutil. Às vezes, aparece como uma pequena obrigação moral. Outras vezes, surge como um desconforto interno, como se ficar sem retribuir fosse algo errado. O ponto importante é que essa reação acontece quase automaticamente. Imagine a seguinte situação. Você entra em uma loja apenas para olhar alguns produtos. Um vendedor se aproxima e começa a conversar de forma amigável. Ele não parece insistente. Pelo contrário, parece apenas interessado em ajudar. Depois de alguns minutos de conversa, ele oferece algo pequeno, talvez um café, uma demonstração gratuita de um produto ou algum tipo de brinde. Nesse momento, algo curioso acontece dentro da mente. Mesmo que você não tenha pedido nada, o simples fato de receber algo cria uma pequena sensação de dívida psicológica. O vendedor ainda não pediu nada em troca,
mas o cérebro já registrou o gesto. E quando chega o momento em que ele apresenta um produto ou faz uma sugestão de compra, a decisão não está acontecendo em um terreno neutro. Existe agora uma pressão silenciosa influenciando a resposta. Muitas pessoas acabam comprando algo não porque realmente queriam, mas porque sentem, mesmo que inconscientemente, que estão retribuindo a gentileza recebida. Esse mesmo princípio aparece em diversas situações do cotidiano. Restaurantes que oferecem pequenas entradas gratuitas antes da refeição. Sites que oferecem versões gratuitas de serviços antes de apresentar planos pagos. Pessoas que começam uma conversa oferecendo elogios ou favores antes de fazer um pedido. Todos esses exemplos exploram a mesma estrutura psicológica, a sensação de reciprocidade. O mais interessante é que esse mecanismo funciona mesmo quando sabemos que ele existe. Pesquisadores já realizaram experimentos onde as pessoas eram avisadas previamente sobre a regra da reciprocidade. Mesmo assim, quando recebiam um pequeno favor, ainda sentiam a tendência de retribuir. Isso mostra o quão profundamente esse comportamento está enraizado na mente humana. Mas manipuladores experientes entendem algo ainda mais importante sobre essa técnica. O favor inicial não precisa ser grande. Na verdade, muitas vezes, quanto menor e mais inesperado for o gesto, mais poderoso ele se torna. Porque quando algo parece espontâneo e gentil, nosso cérebro não ativa imediatamente mecanismos de defesa. Ele interpreta a situação como um ato genuíno de boa vontade. E é exatamente isso que torna a técnica tão eficaz. Ela cria uma influência sem parecer influência. Você não sente que está sendo pressionado. Não parece que alguém está tentando convencer você de algo. Parece apenas uma interação amigável. Mas, silenciosamente, o equilíbrio psicológico da situação já mudou. Agora existe uma pequena inclinação emocional favorecendo a outra pessoa. E manipuladores habilidosos sabem exatamente como aproveitar esse momento. Eles não pedem algo imediatamente, eles esperam. Deixam o gesto de gentileza criar efeito. Permitem que a sensação de reciprocidade se instale na mente da outra pessoa. Então, no momento certo, fazem o pedido. Às vezes esse pedido é pequeno, outras vezes é algo significativamente maior do que o favor inicial. Mas, como o cérebro já registrou a necessidade de retribuir, muitas pessoas acabam concordando mesmo quando, racionalmente, talvez não concordassem em outras circunstâncias. Existe também um detalhe interessante sobre como essa técnica pode se expandir. Uma vez que alguém aceita retribuir um pequeno favor, a mente tende a manter coerência com aquela decisão. Ou seja, se você aceitou ajudar uma vez, fica mais fácil aceitar ajudar novamente. Esse efeito cria uma espécie de cadeia psicológica. Um gesto inicial aparentemente inofensivo pode abrir caminho para pedidos cada vez maiores. E muitas pessoas só percebem isso quando já estão profundamente envolvidas em uma situação. Mas a reciprocidade não aparece apenas em vendas ou negociações. Ela também pode aparecer em amizades, relações familiares e até relacionamentos amorosos. Alguém pode começar fazendo muitos favores, demonstrando atenção constante, oferecendo apoio emocional e criando uma forte sensação de gratidão. Depois de um tempo, quando surge um pedido importante, a outra pessoa pode sentir dificuldade em negar. Porque agora não parece apenas um pedido. Parece uma questão de justiça. Algo dentro da mente diz, depois de tudo que essa pessoa fez por mim, eu deveria ajudar. E é exatamente nesse ponto que a linha entre gentileza genuína e manipulação pode começar a se confundir. Nem todo gesto de ajuda é uma tentativa de manipulação. Muitas pessoas ajudam simplesmente porque querem ajudar. Mas quando alguém usa a generosidade como uma ferramenta estratégica para criar obrigação emocional, estamos diante de algo diferente. Estamos diante de influência calculada, e reconhecer esse padrão pode mudar completamente a forma como você interpreta certas interações. Às vezes, um favor não é apenas um favor. Às vezes, ele é o primeiro movimento de uma estratégia. Mas a reciprocidade é apenas o começo. Existe outra técnica que pode ser ainda mais surpreendente. Uma técnica que começa com algo tão pequeno que parece impossível de causar qualquer impacto.
Um pedido simples, algo que qualquer pessoa aceitaria sem pensar muito. Mas esse pequeno pedido pode abrir uma porta psicológica poderosa. Uma porta que, uma vez aberta, pode levar alguém a concordar com coisas muito maiores do que imaginava no início. Existe um princípio muito curioso sobre o comportamento humano. As pessoas gostam de acreditar que são consistentes. Gostam de sentir que suas ações seguem uma lógica e que suas decisões fazem sentido umas com as outras. Essa necessidade de consistência é tão forte que, muitas vezes, quando tomamos uma decisão pequena, começamos a ajustar nosso comportamento para manter coerência com aquela escolha inicial. E é exatamente isso que dá origem a uma das técnicas de manipulação mais eficazes já estudadas pela psicologia. Ela é conhecida como a técnica do pé na porta. O nome pode parecer estranho, mas a ideia por trás dela é extremamente simples. Primeiro, vem um pedido pequeno, algo que parece totalmente razoável, algo que dificilmente alguém recusaria. Depois que a pessoa aceita esse primeiro pedido, algo muda dentro da mente. Ela começa a se enxergar como alguém que concordou com aquela ideia. E isso cria uma tendência psicológica poderosa, manter coerência com a decisão anterior. Pesquisadores descobriram esse efeito em um experimento bastante interessante. Em um bairro residencial, algumas pessoas foram abordadas por pesquisadores que pediram um pequeno favor. Eles perguntaram se os moradores aceitariam colocar um adesivo pequeno em suas janelas, apoiando uma campanha de segurança no trânsito. Era um pedido simples. O adesivo era pequeno, discreto e não causava nenhum incômodo. Muitas pessoas aceitaram. Algumas semanas depois, os mesmos moradores receberam um novo pedido. Dessa vez, os pesquisadores perguntaram se poderiam colocar uma placa grande no jardim da casa, também apoiando a mesma campanha. A placa era enorme, chamativa e claramente alterava a aparência da frente da casa. Se o pedido tivesse sido feito diretamente, sem o primeiro passo, poucas pessoas aceitariam. Mas algo surpreendente aconteceu. As pessoas que haviam aceitado colocar o pequeno adesivo anteriormente estavam muito mais propensas a aceitar também a placa grande. O motivo não era lógico, era psicológico. Ao aceitar o primeiro pedido, elas começaram a se enxergar como pessoas que apoiavam aquela causa. Então, quando surgiu o segundo pedido, recusar parecia inconsistente com a imagem que já tinham criado de si mesmas. Esse mecanismo funciona porque a mente humana tenta evitar conflitos internos. Quando nossas ações entram em contradição com nossas decisões anteriores, sentimos desconforto. Então, muitas vezes, preferimos continuar na mesma direção para manter a sensação de coerência. Manipuladores entendem exatamente como explorar esse processo. Eles sabem que pedir algo grande logo no começo pode gerar resistência, mas pedir algo pequeno quase sempre funciona. E esse pequeno passo inicial abre caminho para algo maior. Imagine uma situação comum. Alguém pede sua ajuda para algo simples. Talvez responder algumas perguntas rápidas, participar de uma pequena atividade ou dar uma opinião sobre um assunto. Nada complicado. Você aceita. Depois disso, a pessoa pede mais um pequeno favor relacionado àquele primeiro. Ainda parece razoável. Então surge um terceiro pedido. Agora já começa a exigir mais tempo ou mais envolvimento. Mas como você já disse sim antes, negar agora parece estranho. Seu cérebro começa a criar justificativas para continuar aceitando. Já comecei mesmo. Não custa ajudar mais um pouco. Seria estranho parar agora. E quando percebe, você já está envolvido em algo muito maior do que parecia no início. Essa técnica aparece em muitos contextos diferentes. Campanhas de marketing utilizam esse método quando pedem pequenas interações antes de oferecer algo mais significativo. Por exemplo, primeiro pedem apenas um cadastro simples. Depois, pedem mais informações. Depois, apresentam uma oferta. Organizações utilizam esse princípio quando pedem pequenas participações antes de solicitar compromissos maiores. Até em relações pessoais, esse padrão pode aparecer. Alguém começa pedindo pequenas coisas, favores simples, decisões pequenas.
Aos poucos, essas solicitações aumentam. E como a relação já foi construída sobre vários sims, fica cada vez mais difícil começar a dizer não. O mais curioso é que muitas vezes a pessoa que está sendo influenciada acredita que está tomando decisões totalmente livres. Ela não percebe que cada pequeno passo está criando um caminho psicológico que facilita o próximo. Esse é o poder da progressão gradual. Pequenas decisões podem moldar comportamentos futuros de maneiras surpreendentes. E quando alguém entende como guiar essa sequência de decisões, pode influenciar comportamentos de forma extremamente eficaz. Mas existe outra técnica que funciona de maneira diferente. Ela não depende de pequenos pedidos. Ela depende de algo que desperta uma sensação muito mais intensa dentro da mente humana. Uma emoção profunda que influencia decisões rapidamente. O medo de perder uma oportunidade. Esse sentimento pode transformar algo comum em algo extremamente desejável. E muitas vezes faz pessoas tomarem decisões apressadas que normalmente analisariam com muito mais calma. Existe algo curioso sobre a forma como a mente humana percebe valor. Muitas vezes aquilo que é fácil de conseguir parece comum, mas aquilo que parece raro, limitado ou difícil de obter imediatamente se torna mais interessante. Esse fenômeno psicológico é conhecido como o princípio da escassez, e ele tem um efeito extremamente poderoso sobre a tomada de decisões. Quando algo parece abundante, nosso cérebro interpreta que não há pressa. Podemos analisar com calma, pensar melhor e decidir depois. Mas quando algo parece limitado, algo muda dentro da mente. De repente, surge um sentimento de urgência. Uma pequena voz interna começa a dizer que talvez aquela oportunidade não esteja disponível por muito tempo. E essa simples mudança de percepção pode alterar completamente o comportamento de uma pessoa. Imagine que você entra em uma loja e vê um produto interessante. O preço parece razoável, mas você ainda não tem certeza se realmente precisa daquilo. Você pensa em voltar outro dia. Agora, imagine a mesma situação, mas com um detalhe diferente. Ao lado do produto, existe uma pequena placa dizendo que restam apenas 3 unidades. Imediatamente, a situação parece diferente. O objeto não mudou, o preço não mudou, mas a percepção mudou completamente. Agora existe a sensação de que outras pessoas também podem querer aquilo. E se você esperar demais, talvez perca a chance. Esse simples detalhe ativa um mecanismo psicológico profundo: o medo de perder uma oportunidade. Esse medo é conhecido como um dos gatilhos mais fortes que influenciam decisões humanas. Porque perder algo que poderíamos ter conquistado cria uma sensação muito mais intensa do que simplesmente nunca ter tido aquela oportunidade. Manipuladores entendem perfeitamente esse mecanismo. Por isso, muitas ofertas são apresentadas com mensagens que criam uma sensação de limitação. Frases como últimas unidades, promoção válida somente hoje ou vagas limitadas são extremamente comuns. Elas não estão ali por acaso. Elas existem para ativar esse sentimento psicológico. Quando o cérebro percebe a escassez, ele muda a forma como avalia a situação. Em vez de perguntar se realmente precisa daquilo, a mente começa a perguntar outra coisa. E se eu perder essa oportunidade? Esse pequeno deslocamento no foco mental pode acelerar decisões de maneira impressionante. Muitas pessoas que normalmente analisariam um produto com calma acabam comprando rapidamente quando acreditam que a oportunidade pode desaparecer. Esse efeito não acontece apenas em compras, ele também aparece em oportunidades profissionais, eventos, cursos, investimentos e diversas outras situações da vida. Sempre que algo é apresentado como raro ou limitado, nosso cérebro tende a atribuir mais valor àquilo. Mas existe um detalhe ainda mais interessante sobre a escassez. Ela se torna ainda mais poderosa quando parece que outras pessoas também estão competindo pelo mesmo recurso. Quando percebemos que várias pessoas desejam algo que é limitado, o valor percebido aumenta ainda mais. É como se o cérebro interpretasse a situação da seguinte forma: se muitas pessoas querem e existem poucas unidades, então deve ser algo realmente valioso. Esse tipo de raciocínio acontece de forma automática. Muitas vezes nem percebemos que estamos sendo influenciados por ele.
Existem, inclusive, experimentos psicológicos que demonstram esse efeito de maneira impressionante. Em um estudo famoso, pesquisadores apresentaram 2 potes de biscoitos para diferentes grupos de pessoas. No primeiro pote havia muitos biscoitos. No segundo, havia apenas alguns. Curiosamente, as pessoas avaliaram os biscoitos do pote quase vazio como sendo mais desejáveis, mesmo sendo exatamente os mesmos biscoitos do outro pote. A única diferença era a quantidade disponível. Esse experimento mostrou como a percepção de escassez pode alterar nossa avaliação de valor. Mas manipuladores mais experientes não criam apenas escassez. Eles criam também urgência. Escassez diz que algo é limitado. Urgência diz que o tempo para decidir está acabando. Quando esses 2 elementos aparecem juntos, a pressão psicológica aumenta muito, porque agora não existe apenas o risco de perder algo raro. Existe também a sensação de que a decisão precisa ser tomada rapidamente. E quando o tempo parece curto, a mente tende a reduzir a análise racional. As pessoas começam a decidir mais com emoção do que com lógica. É exatamente nesse momento que muitas decisões impulsivas acontecem. Mas ainda existe outra força psicológica que pode ser ainda mais influente do que escassez ou urgência. Uma força que acompanha os seres humanos desde os primeiros grupos sociais da história. A necessidade de observar o que os outros estão fazendo e seguir o mesmo caminho, porque quando muitas pessoas fazem algo, o cérebro tende a interpretar aquilo como um sinal de que aquela deve ser a escolha certa. Os seres humanos são profundamente influenciados pelo comportamento das outras pessoas, muito mais do que imaginamos. Desde os primeiros grupos humanos, observar o que os outros estavam fazendo era uma forma de sobrevivência. Se várias pessoas corriam em determinada direção, provavelmente havia perigo. Se todos evitavam um certo lugar, talvez existisse um motivo. Com o tempo, esse comportamento evoluiu para algo que ainda influencia nossas decisões todos os dias. Esse mecanismo psicológico é conhecido como prova social. A ideia por trás dele é simples. Quando não temos certeza sobre o que fazer em uma situação, olhamos para o comportamento das outras pessoas para decidir qual é a atitude mais correta. Esse processo acontece de forma extremamente rápida dentro da mente. Imagine que você está em uma cidade desconhecida procurando um lugar para comer. Em uma rua, existem 2 restaurantes. Um deles está quase vazio. O outro está cheio de pessoas. Sem conhecer nenhum dos 2, qual parece ser a melhor escolha? Para a maioria das pessoas, o restaurante cheio parece automaticamente mais confiável. O raciocínio do cérebro é quase instantâneo. Se muitas pessoas escolheram aquele lugar, provavelmente existe um motivo. Talvez a comida seja melhor, talvez o serviço seja mais confiável, talvez seja simplesmente a melhor opção da região. Mesmo sem nenhuma prova concreta, a mente utiliza o comportamento coletivo como referência. Esse é o poder da prova social. Ela funciona porque reduz a incerteza. Quando vemos outras pessoas tomando uma decisão, sentimos mais segurança em seguir o mesmo caminho. Esse princípio é tão forte que influencia decisões em praticamente todos os aspectos da vida. Empresas utilizam depoimentos de clientes para mostrar que muitas pessoas já confiaram em seus produtos. Aplicativos exibem avaliações e números de usuários para transmitir confiança. Vídeos mostram quantas visualizações receberam. Produtos exibem quantas unidades já foram vendidas. Todos esses sinais têm o mesmo objetivo: mostrar que outras pessoas já fizeram aquela escolha. E quando vemos muitas pessoas envolvidas em algo, nosso cérebro tende a pensar que deve existir uma razão para aquilo. Existe até um experimento bastante curioso que demonstra como esse comportamento pode ser poderoso. Em um estudo, pesquisadores colocaram uma pessoa parada olhando para o céu no meio de uma rua movimentada. No início, ninguém prestava muita atenção, mas quando mais algumas pessoas começaram a parar e olhar para cima também, algo interessante aconteceu. Cada vez mais pessoas que passavam pela rua começaram a parar e olhar para o céu, mesmo sem saber exatamente o que estavam procurando.
Elas simplesmente seguiram o comportamento coletivo. Esse tipo de reação mostra como os seres humanos podem ser influenciados pela percepção do grupo, e manipuladores sabem exatamente como explorar esse efeito. Eles criam sinais que indicam que muitas pessoas já estão envolvidas. Pode ser um número grande de seguidores, muitas avaliações positivas, depoimentos de clientes satisfeitos, fotos de multidões, listas de pessoas que já participaram de algo. Mesmo quando não conhecemos nenhuma dessas pessoas, a presença desses sinais cria uma sensação de confiança. Mas existe um detalhe importante. A prova social se torna ainda mais poderosa quando as pessoas que aparecem nesses exemplos parecem semelhantes a nós. Quando vemos alguém parecido conosco tomando uma decisão, o cérebro interpreta aquilo como um sinal ainda mais confiável. É como se dissesse silenciosamente: se funcionou para alguém como eu, provavelmente também funcionará para mim. Esse efeito pode influenciar escolhas profissionais, decisões financeiras, hábitos de consumo e até opiniões. Em muitos casos, nem percebemos que estamos sendo guiados por esse mecanismo. A decisão parece totalmente racional, mas no fundo, parte dela foi moldada pela percepção do comportamento coletivo. Ainda assim, existe uma técnica psicológica que pode ser ainda mais poderosa do que todas as anteriores. Uma técnica que ativa algo profundamente enraizado no comportamento humano: a tendência automática de confiar e obedecer a quem parece ter autoridade. Uniformes, títulos, cargos, reputação ou status podem mudar completamente a forma como interpretamos uma ordem ou uma sugestão. E às vezes, apenas a aparência de autoridade já é suficiente para fazer pessoas obedecerem sem questionar. Existe algo profundamente enraizado no comportamento humano que muitas vezes passa despercebido. Desde muito cedo, aprendemos a respeitar figuras de autoridade: pais, professores, líderes, especialistas, médicos, chefes. Ao longo da vida, somos ensinados que certas pessoas possuem conhecimento, experiência ou poder suficiente para orientar decisões. Esse aprendizado é útil em muitos momentos da vida. Afinal, confiar em especialistas pode evitar erros e ajudar a tomar decisões mais informadas. Mas esse mesmo mecanismo psicológico também pode ser explorado. Quando alguém aparenta ter autoridade, o cérebro tende a reduzir o nível de questionamento. A presença de símbolos de autoridade, como títulos, uniformes, cargos ou reputação, pode alterar completamente a forma como interpretamos uma situação. Uma simples sugestão pode parecer muito mais convincente quando vem de alguém que parece ter status ou conhecimento superior. Esse fenômeno ficou extremamente conhecido por causa de um experimento psicológico realizado há várias décadas. Nesse estudo, voluntários acreditavam que estavam participando de um teste sobre aprendizado e memória. Durante o experimento, eles recebiam instruções de um pesquisador que vestia um jaleco de laboratório e transmitia uma imagem clara de autoridade científica. A tarefa parecia simples no início. Os participantes deveriam aplicar pequenas punições elétricas em outra pessoa sempre que ela cometesse um erro em um teste. O detalhe inquietante era que, a cada erro, o nível da punição deveria aumentar. Conforme o experimento avançava, os participantes começaram a demonstrar desconforto. Alguns hesitavam, alguns perguntavam se deveriam realmente continuar. Mas o pesquisador respondia com frases simples e firmes, dizendo que o experimento exigia que continuassem. E algo surpreendente aconteceu. Mesmo demonstrando desconforto, muitas pessoas continuaram seguindo as instruções apenas porque a ordem vinha de alguém que parecia representar autoridade científica. Esse experimento revelou algo perturbador sobre o comportamento humano. A presença de autoridade pode influenciar decisões de forma extremamente poderosa. Mesmo quando as pessoas sentem que algo não está totalmente certo, muitas continuam obedecendo porque acreditam que a outra pessoa sabe mais ou tem legitimidade para dar aquela ordem. No cotidiano, esse efeito aparece de formas muito mais sutis. Quando um especialista recomenda um produto, quando alguém apresenta credenciais impressionantes,
Quando uma pessoa ocupa uma posição de liderança ou status elevado, esses sinais ativam automaticamente um nível maior de confiança. Manipuladores sabem disso. Por isso, muitas vezes constroem cuidadosamente uma imagem de autoridade antes de apresentar uma ideia, uma proposta ou uma sugestão. Podem mencionar títulos, experiências, conquistas ou conexões importantes. Podem se apresentar como especialistas em determinado assunto. Podem criar a impressão de que possuem conhecimento exclusivo. Tudo isso tem um objetivo psicológico: reduzir o nível de questionamento da outra pessoa. Porque quando acreditamos que alguém possui autoridade, nossa mente tende a assumir que aquela pessoa sabe o que está fazendo. E isso abre espaço para a influência. Mas existe ainda uma última forma de manipulação que pode ser ainda mais difícil de perceber. Ela não depende apenas de lógica, escassez, prova social ou autoridade. Ela atua diretamente nas emoções. Algumas pessoas entendem que emoções intensas podem alterar profundamente o comportamento humano. Culpa, medo, obrigação, empatia, compaixão. Quando essas emoções são ativadas, o cérebro muitas vezes prioriza aliviar o desconforto emocional em vez de analisar racionalmente a situação. É por isso que algumas frases possuem um efeito psicológico tão forte. Frases que despertam culpa. Frases que sugerem obrigação emocional. Frases que fazem alguém sentir que negar um pedido seria cruel, egoísta ou injusto. Quando alguém diz algo como, depois de tudo que eu fiz por você, não está apenas fazendo um comentário. Está ativando uma resposta emocional. A intenção, muitas vezes, é criar um sentimento de dívida moral. E quando a culpa aparece, muitas pessoas tomam decisões não porque realmente querem, mas porque querem aliviar aquele desconforto emocional. Esse tipo de manipulação pode acontecer em relações pessoais, familiares, profissionais e sociais. Às vezes acontece de forma tão sutil que a pessoa nem percebe que está sendo pressionada emocionalmente. A decisão parece ser apenas uma tentativa de manter harmonia ou evitar conflito. Mas, no fundo, ela foi influenciada por uma emoção cuidadosamente ativada. E é exatamente por isso que compreender esses mecanismos é tão importante. Quando você começa a reconhecer esses padrões psicológicos, algo muda. Situações que antes pareciam naturais começam a revelar sinais mais claros. Você percebe quando alguém cria uma sensação de dívida, quando pequenos pedidos estão preparando o caminho para algo maior, quando uma oportunidade parece urgente demais, quando números e opiniões coletivas estão sendo usados para criar confiança, quando símbolos de autoridade estão sendo usados para reduzir questionamentos. E quando emoções estão sendo usadas para pressionar decisões. Esse tipo de consciência não significa que devemos desconfiar de tudo ou de todos, mas significa que passamos a observar com mais atenção. Porque entender como a mente humana funciona é uma das formas mais poderosas de proteger nossas próprias decisões. E quando você aprende a identificar esses mecanismos, algo interessante acontece. Aquilo que antes influenciava sua mente de forma invisível começa a perder força. Porque manipulação funciona melhor quando não é percebida. No momento em que você reconhece o padrão, ganha algo muito valioso: clareza. E clareza é uma das maiores defesas contra qualquer tentativa de manipulação psicológica. Antes de você sair do vídeo, eu quero saber uma coisa. Qual dessas técnicas você já percebeu alguém usando com você? Ou pior, qual delas você percebeu que já usaram em você sem que você percebesse na hora? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero ler as experiências de vocês. E se esse vídeo abriu um pouco mais a sua mente sobre como a psicologia funciona no dia a dia, já deixa o like agora. Porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E se você gosta de entender melhor o comportamento humano, manipulação psicológica e os segredos da mente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque nos próximos vídeos eu vou mostrar outros mecanismos da mente que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Nos vemos no próximo vídeo.